Pronto. Bem, muito bem, estamos aqui. A gente teve um problema aqui, o sinal caiu completamente aqui. A gente está agora fazendo essa reconexão, tá bom? Então vamos lá, vamos tentar, vamos começar de novo aqui, tá? Então, o pessoal que estava conectado na outra lá, já está entrando nessa também. Então vamos lá, estamos tentando acertar tudo aqui, tá bom? Acredito que seja mesmo o nosso sinal daqui, não é o seu aí não. Tá? A gente está corrigindo aqui. Pronto. Ok? Muito bem. Aparentemente normalizado, então nós vamos aqui novamente, né? O texto bíblico, que estavam na outra transmissão ainda não chegaram aqui, mas com certeza ainda vão chegar, tá bom? E conectado aí, a gente vai tentando aqui. Qualquer coisa que tiver algum problema aí, tá? Dá um toque pra gente aqui. Nós estamos numa região rural, essa região já é mais difícil para os sinais, embora o sinal seja quase sempre muito bom, às vezes de queda ou oscilação, né? Conforme minha irmã já nos ajudou ali, informando, né, que talvez o excesso agora nesse momento, né, cause isso. Talvez a maior parte delas, né, elas estão fazendo a transmissão também nesse momento e isso gere realmente algum tipo de congestionamento, né? Mas muito bem, então vamos lá. Então nós lemos no vídeo anterior, nós lemos em Hebreus capítulo 2, 4, onde o autor de Hebreus está aqui a relembrar algumas questões importantes na nossa fé. E tal prestarmos atenção mais ainda às verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos delas. Então, ele está falando aqui de coisas que nós precisamos ter uma referência real em nós. Ele diz o seguinte: a nossa salvação, nós precisamos estar definido na nossa vida a respeito da salvação. Lembrarmos daquelas coisas que durante algum tempo nós aprendemos e com o decorrer do tempo, muitas dessas práticas, às vezes nós nos esquecemos delas e deixamos de lado algumas dessas práticas. É exatamente isso que o autor está questionando aqui, a questão dos judeus que estavam fazendo. Decorrer do tempo, a aparente demora da volta de Jesus, conforme nós falamos no vídeo anterior, estava levando com que alguns estivessem voltando às práticas judaicas, o que comprometia em muitas coisas aquilo que eles tinham aprendido. Então o autor da carta aos Hebreus, ele diz aqui, precisamos ter bastante atenção, convém estar atentos a isto, mais ainda às verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos delas. Quantas verdades nós já ouvimos da palavra do Senhor, né? Todo dia nós ouvimos. O Senhor nos ensina de formas diversas e Ele nos mostra as verdades incontestáveis do reino de Deus todos os dias. Então, é preciso que nós estejamos
convictos, firmes, não nos desviar destas verdades que nós ouvimos, colocar em prática estas verdades todos os dias, realmente conectados ao Senhor através dessas verdades todos os dias. Esta palavra que ele utiliza aqui no primeiro versículo, no final dele, para que jamais nos desviemos delas é uma expressão grega que ela lembra uma correnteza que ela vai desviando. Podemos ser levados por uma forte correnteza. Podem surgir correntes as mais diversas, teorias as mais diversas, podem surgir outros ensinamentos no nosso dia a dia, mas nós não podemos nunca nos desviar da verdade. Nós precisamos ver essas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, mas não nos desviar da verdade. A verdade do Senhor é estável, ela não pode ser alterada. Você não pode se desviar da verdade em momento algum sequer da sua vida. Exatamente dentro desse contexto que o autor de Hebreus está nos ensinando aqui a essa firmeza na nossa fé. Estamos como aqueles judeus cristãos que estavam voltando mesmo. Não olhar as questões do passado e tentar voltar a elas achando que a volta de Jesus está demorando. Pelo contrário, quanto mais o tempo passa, mais a volta de Jesus, os sinais estão evidentes em nossa vida. Então, ele diz aqui, então não se deixe levar por essa forte correnteza, não se deixe desviar por essa correnteza, ser levado por ventos de doutrinas que surgem com a intenção de enganar a muitos. E nesse engano, diz a palavra de Deus, que o diabo se transfigura em anjo de luz para que, se possível, engane até os próprios escolhidos. Então, mantenha a sua firmeza sempre em Jesus. A outra coisa que ele nos mostra aqui é que a mensagem proferida pelos anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição. Como nos livraremos se desconsiderarmos tão grande salvação? Esta salvação, tendo sido proclamada pelo Senhor, foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram. Veja aqui quantas coisas importantes tem nesse texto. A gente não vai desvendá-lo todo, né? Mas algumas questões aqui importantes para nós pensarmos nelas. O autor de Hebreus diz aqui que a mensagem proferida por anjos provou sua firmeza. Aqui há uma ligação muito forte com em 3, versículo 2, nessa referência à lei de Moisés no Sinai, quando ele diz lá, já no final da sua vida, que havia miríades de haviam levado a ele. E quando nós pensamos que é proferida para Moisés, provou a firmeza dela. Aquela lei dada por provou toda a sua firmeza. A transgressão e a desobediência recebeu a devida punição. Vejam que aquela trajetória do povo judeu ali durante aquela travessia ali naquele deserto, Deus estabeleceu leis e regras. As leis deveriam estar por eles precisavam ter bem claro, bem definido na vida deles aqueles que
aquele princípio não obedecido por eles, havia a devida punição. A lei sempre foi muito rigorosa. Hoje nós temos a graça, mas graça nós não podemos entender a graça como permissão para fazer as coisas erradas, mas a obra salvadora de Deus, que é um tema para outro momento. Mas o texto fala aqui que a lei recebida, ela estabelecia que a transgressão e desobediência seria leis estabelecidas em nosso país. Todas as leis, elas precisam ser cumpridas. O descumprimento das leis, há consequências, há penalidades. Você tem, por exemplo, você está dirigindo em uma rodovia, você pode concordar que aquela rodovia, uma velocidade de 70 quilômetros, uma velocidade muito baixa, você pode passar mais alto ali naquela rodovia. Então, se você passa naquela rodovia acima de 70 quilômetros, há um radar que vai te... E aí você vai receber a devida punição pelo descumprimento daquela lei. Você pode não concordar com ela, mas é assim que ela funciona. E é assim que nós não temos que concordar com Deus. Concordar com Deus. Deus não tem que concordar conosco. Não, Deus não é questão de você achar, mas Deus está sendo muito rigoroso em certas coisas. Não, ele está sendo Deus. Está sendo soberano. Ele estabeleceu as leis. Ele definiu as leis. E nessa definição dessas leis, ele diz aquilo que nós podemos fazer, aquilo que é proibido fazer. No estabelecimento dessas leis, ele nos diz também as penalidades pelo não cumprimento da lei. Então veja o seguinte, quando o Senhor colocou o homem ali no Éden, ele colocou regras, fez a mulher e as regras permaneceram as mesmas. Não foi porque a mulher veio depois que as leis mudaram. As leis não mudaram, permaneceram valendo as mesmas leis. Não é o fato de as terem surgido que as leis mudaram, elas permaneceram. Tanto é que o ato da desobediência ali da mulher trouxe consequências na vida do primeiro casal e trouxe consequências também na vida da raça humana. Ou seja, a desobediência recebeu a devida punição. Que punição foi a punição do afastamento de Deus? A punição que o pecado trouxe com ele. A Bíblia diz que a punição, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é Cristo Jesus, nosso Senhor. Então vejam, a desobediência, ela traz consequências. A obediência traz bênçãos. Desobedecer às leis de Deus traz punição. Então, é exatamente isso que Deus está dizendo aqui, lembrando o seguinte, olha, lembra do deserto. E nós acrescentamos aqui para você, lembra que aconteceu também lá no Éden? Durante a trajetória da raça humana, as consequências do pecado, elas vieram acompanhando o homem. E em nós. Mas, meus queridos, nós não podemos desobedecer. A desobediência, ela traz com ela punição em qualquer situação. Seja no contexto do seu trabalho. A sua empresa tem regras pré-estabelecidas. Você entra na empresa onde você trabalha e você recebe orientação das regras de funcionamento da empresa. Se você deixa de cumprir as regras, a empresa não vai mudar as regras. É você que tem que se adequar a elas. É você que tem que voltar-se para elas. Porque se você deixar de cumpri-las, você será punido pela empresa. De diversas formas, demissão por descumprimento do acordo firmado. Então, é assim que devemos caminhar também na nossa vida. Deus estabeleceu as regras.
As leis estão aí estabelecidas pelo Senhor. Ele mostrou a veracidade da sua palavra, desde quando os anjos levaram essa mensagem com firmeza, essa palavra foi encaminhada através dos tempos, aquela lei foi lida para aquelas pessoas, elas conheciam a lei e optaram por desobedecer. O que aconteceu é que aquela geração não consegue, apenas Josué e Caleb. Quando chega e estabelece então ali em Canaã uma nova geração, e agora as consequências vão se tornar grandes ali também em Canaã pelo fato da desobediência da palavra do Senhor. Aquilo que era para se transformar em bênção na vida daquele povo, chegando naquela terra prometida, vai trazer grande sofrimento para eles por causa da desobediência. Por causa da desobediência à palavra do Senhor. Então, muito bem. Então, aqui o Senhor nos chama para lembrarmos isto. Lembrarmos dessas verdades. Então, veja, o versículo 1, ele diz o seguinte: é preciso prestar atenção para que as verdades que nós ouvimos, para que jamais nos desviemos delas e não estejamos sendo levados por correntes as mais diversas. Então, vamos voltar para a palavra. A palavra estabelece isso: transgressão e desobediência é punida. Então precisamos aprender a obedecer ao Senhor e à sua palavra. No versículo 3, a continuação do versículo 2, ele diz o seguinte: que toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição. Como nos livraremos ou como escaparemos se não atentarmos ou se desconsiderarmos essa tão grande salvação? Podemos nos livrar da condenação do pecado se nós nos desviarmos da grande salvação. Não tem como, meus queridos. Não há como alcançar a salvação se você se desviar desta verdade. Como livraremos se desviarmos de tão grande salvação? Então, o texto nos lembra que nós não podemos desviar desta salvação. Não podemos nos deixar levar por outros ensinamentos que surgem em qualquer momento. O nosso foco tem que ser essa tão grande salvação. Como nos livraremos da condenação se desviarmos, se desconsiderarmos tão grande salvação? A salvação que Jesus nos trouxe, ela é tão grande e custou a sua própria vida por nós lá na cruz. Nós não podemos aceitar a ingerência ou a interferência de nada daquilo que parta do homem para mudar esta obra salvadora, para adequar aos gostos e costumes das pessoas. Nós não podemos tentar reduzir uma salvação tão grande, resumir uma salvação tão grande para caber no nosso egoísmo, no nosso orgulho, de forma alguma. A salvação que nós temos em Jesus, uma obra tão grande de salvação que nós temos em Jesus, que custou a sua própria vida por nós, nós não podemos desviar dela e não podemos adequar essa salvação à vontade do homem de forma alguma. Aquilo que Jesus ensinou é a verdade. Os tempos podem passar, as gerações podem mudar, os costumes podem mudar, as sociedades podem mudar, os países podem mudar, mas a salvação do Senhor ela é a mesma. A palavra de Jesus é imutável. Aquilo que ele disse durante o seu ministério é verdade até hoje. Aquilo que Deus disse no passado é verdade até hoje. E nós não podemos desviar dessa tão grande salvação. Não podemos aceitar qualquer forma de interferência nesta obra salvadora de Jesus por nós na cruz. A nossa vida colocada diante de Jesus está acima de qualquer outra coisa, qualquer padrão deste mundo, está a nossa vida e a obra salvadora de Jesus por nós. Muito bem, continuando aqui no versículo 3, então o autor dos Hebreus diz que essa salvação, tendo sido anunciada
pelo Senhor, depois foi confirmada pelos que a ouviram. Então vejam que coisa fantástica, né? Ele traz de uma forma muito clara essa salvação. Essa tão grande salvação que nós não podemos desconsiderar, diz o versículo 3. Ela foi primeiro proclamada pelo Senhor. É o que eu disse para vocês agora há pouco. Nós não podemos alterar aquilo que já foi proclamado, aquilo que já foi escrito, aquilo que já foi registrado, aquilo que foi gravado, aquela lei que foi estabelecida através da salvação em Cristo Jesus. Pois depois ela foi confirmada pelos que a ouviram. Os primeiros discípulos ouviram. Jesus os chamou, eles ouviram esta palavra. Essa palavra ouvida transformou a vida deles. A semana passada nós consideramos Mateus capítulo 5, 6 e 7, quando Jesus reúne os discípulos ali no Sermão do Monte. E ele estabelece ali os princípios do reino. Estabelece como deveria ser a vida deles. E estabelece aqueles princípios para a sociedade como um todo, para a igreja, para mim, hoje, para você. Ele estabelece ali em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Então, ele deixa ali toda aquela base da salvação. Ensina aos discípulos. Durante o ministério de Jesus, aqueles homens iam com ele onde Jesus ia. Eles presenciaram muitas coisas, ouviram muitas coisas. Depois da morte de Jesus, eles foram procurados, se afastaram. Nós mostramos isso já em outro momento. Mas depois Jesus os ordena para que eles possam ir para Jerusalém. Lá eles permanecem em oração o Espírito Santo vem sobre eles, a obra do Senhor é estabelecida através da sua igreja, a partir da descida do Espírito Santo. Então nós vemos que agora essa salvação é proclamada às pessoas, às gerações futuras, a salvação começa agora a ser anunciada, pessoas começam a ser salvas. Aquilo que era apenas um grupo pequeno, primeiro de 12 pessoas, depois 120, depois texto fala lá mais de 500 irmãos, e no Pentecostes, quando há ali a descida do Espírito Santo, mais de 3.000 são batizados. O número de cristãos, o livro de Atos vai dizendo que vai crescendo a cada dia, e depois vai dizer que era incontável o número dos cristãos. Essa mensagem então foi anunciada e foi passada de geração para geração. Durante esse trajeto desta mensagem, surgiram muitas questões, surgiram muitos problemas, mas essa palavra viva do Senhor permaneceu e ela foi confirmada e continua sendo confirmada pelo Senhor através daqueles que ouvem a palavra do Senhor. Quando o Senhor fala com você aí, Ele confirma a palavra de Deus dele na sua vida, Ele faz algo na sua vida para te transformar, meu querido, para fazer algo novo, para mudar completamente a sua vida. Então, quando ele então diz que essa mensagem proclamada foi anunciada pelo Senhor, confirmada para aqueles que a ouviram e transmitida de geração para geração, e juntamente com eles, por intermédio de sinais, Deus testemunhou feitos portentosos, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos conforme a sua vontade. Então, aí ele diz no versículo 4 que aqueles que ouviram aquela palavra, que foi confirmada por eles, por intermédio de sinais, Deus testemunhou feitos portentosos. Diversos milagres aconteceram, dons do Espírito Santo foram distribuídos, de acordo com a vontade do Senhor. Vejam que o que prevalece sempre é a vontade do Senhor. Ele cumpre todas as coisas a seu tempo, de acordo com a sua soberana vontade. Veja que no início do texto ele nos mostra a soberana vontade de Deus para que nós, ouvindo a palavra do Senhor, não nos afastemos dela. Ele mostra a vontade soberana dele quando ele encaminha a sua lei, as pessoas desviam e pagam o preço por causa da desobediência. Ele mostra a sua soberana vontade quando ele anuncia a salvação no tempo, no kairos de Deus, o tempo de Deus, ele
confirma a salvação no fato de enviar Jesus como Salvador do mundo. Segundo a vontade do Senhor também, ele levanta os primeiros discípulos, os primeiros cristãos. A palavra do Senhor é proclamada, é anunciada, atravessa gerações, vai chegar então aos cristãos na Europa, conforme alguns citei no início, alguns associam esse texto aos cristãos que estavam, judeus cristãos que estavam na região da Itália. Paulo fala sobre isso também. Então, veja que a palavra de Deus está já ultrapassando os limites da Judéia, chegando à Europa, e esse evangelho então agora ele vai transpondo as gerações, transpondo as culturas, os povos, para chegar até nós. A confirmação de tudo isso, o texto diz, e juntamente com eles, por intermédio de diversos sinais, Deus testemunhou feitos portentosos, diversos milagres e dons do Espírito Santo. Então aqui, duas coisas importantes aqui para nós falarmos nessa parte final da nossa meditação desta noite. A primeira delas é lembrar que o Senhor realizou os milagres e deu poder aos discípulos para realizar aqueles milagres. Lembra que logo depois da descida do Espírito Santo, Pedro e João vão à igreja. Quando ele chega na porta do templo, depara com aquele homem coxo que estava ali, e ele vai dizer para eles, olha, Pedro vai dizer o seguinte, eu não tenho ouro, não tenho prata, dinheiro não tenho para te dar, mas eu tenho algo maior que o dinheiro para você. Levanta, estendeu a mão para ele, levanta, toma seu leito, vai para casa. Então ele anda, começa a andar, porque ali o texto vai dizer em Atos capítulo 3 que Pedro faz isso e depois ele vai relatar isto para aqueles cristãos ali, para aquelas pessoas que estavam questionando aquilo que eles haviam feito, no versículo 40 de Atos capítulo 3, melhor dizendo, versículo 16, ele diz o seguinte, pela fé em o nome de Jesus, Jesus curou este homem que vedes aqui, e bem o conheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este agora saúde perfeita, como todos podem observar. Então vejam, que Pedro vai dizer aqui que eles tentaram interferir na obra salvadora, mas a vontade soberana de Deus prevaleceu em tudo e nada eles puderam fazer. Pelo contrário, Deus vai realizar milagres, faz ali aquele milagre ali através da vida de Pedro. Pedro e João ali na porta do templo, e a Bíblia vai nos mostrando então muitos outros sinais. O Evangelho de João, no final dele, diz o seguinte, que Jesus operou na presença dos discípulos muitos outros milagres que não foram escritos, porque se fosse para escrever não caberia, não haveria livros no mundo que comportaria tudo aquilo que Jesus fez e ensinou. Agora, vejam, meus queridos, que quando os sinais, os milagres acontecem, Deus está confirmando a obra salvadora dele. Nós cremos num Deus de milagres, ele faz milagres ainda hoje. Nós oramos pelos milagres, nós cremos nos milagres, nós vemos os milagres acontecer, temos visto tantos milagres acontecerem na vida das pessoas. O texto diz que ele realizou feitos portentosos, diversos milagres, e ele transferiu dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo foram distribuídos segundo a sua vontade, e aí ele capacita a sua igreja para dar continuidade à sua palavra, para dar continuidade à sua obra realizada. Então, esses dons do Espírito Santo são dados de acordo com a sua vontade, conforme ele quer. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 a 11, ele fala a respeito disso. Mas, meus irmãos, eu gostaria de, nesta noite, que você refletisse comigo nesses momentos finais dessa palavra, nesta noite, e você pensasse hoje, qual o significado da obra salvadora de Jesus na sua vida? Você é o mesmo que você era no dia que você encontrou Jesus, recebeu Jesus na sua vida? Apocalipse capítulo 2, nós vemos
o Senhor dizendo ali a respeito da questão de se perder o primeiro amor. E ele diz que perder o primeiro amor é um momento de um fracasso na vida das pessoas. Precisamos restaurar esse primeiro amor. E o autor da carta aos Hebreus está dizendo exatamente isso para aqueles cristãos ali, judeus ali, para que eles recuperassem isso, não perdessem essa prática cristã, não se deixassem levar pelas correntezas que levantavam, por heresias que se levantavam na época deles, mostrando para eles algumas outras coisas, eles demonstrarem interesse por outras coisas que não fosse a salvação em Cristo Jesus. E a esperança da vida com Jesus aqui na eternidade. Então, a primeira coisa para nós partirmos para essa parte prática da conclusão da nossa palavra, nossa exposição desta noite, primeira coisa, como está a reação sua à salvação em Jesus? Como você tem agido e reagido nos dias atuais? Está vivendo esse tempo dessa pandemia, desse afastamento social, está vivendo esse tempo longe da congregação local, está vivendo esses momentos na sua casa, a igreja está funcionando na sua casa, você que está em condições de ir para o trabalho, você vai ao seu trabalho, outros estão ficando em casa, mas e a sua salvação? Como ela está hoje? Ela está crescendo, ela está da mesma forma, ou ela está regredindo, ou você tem voltado às práticas do seu passado, ou você está vivendo a realidade espiritual do seu presente hoje também? Como está a sua vida com o Senhor Jesus hoje? A segunda consideração que eu quero fazer com você, do versículo 2, que diz que a transgressão ela é tratada com castigo, com punição. Não espere pela punição de Deus. Não espere para ser castigado por Deus. Lembre que Ele está dando a você a oportunidade da salvação hoje, agora, aí onde você se encontra, Ele te dá a oportunidade da salvação. A Bíblia nos ensina que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, a condenação, castigo, se eles não se arrependerem dos seus pecados. Se você vive na prática do pecado, arrependa-se hoje, antes da punição. Não espere, não deixe o tempo passar aguardando, esperando, não, mais tarde eu faço isso, o mais tarde pode não existir para você. Quantas pessoas já perderam as suas vidas, têm perdido as suas vidas, esperando para depois. O tempo é agora, o momento é agora. Agora é o momento de você obedecer ao Senhor. Esse é o momento de você voltar para Jesus. Esse é o momento de arrependimento, de confissão dos seus pecados, de entrega da sua vida a Jesus. Este é o momento de você reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida hoje e viver com Ele para sempre. Terceira consideração final desta noite, nessa parte prática agora, é lembrar sempre que a salvação que Jesus fez por nós, uma obra tão grande, não pode se limitar aos conceitos humanos, não pode se sujeitar a desvios na sua vida em momento algum sequer. Lembre sempre disto. Esta veracidade da salvação em Jesus ocorreu, foi transmitida de geração a geração. A atualidade da palavra do Senhor permanece a mesma, porque o testemunho pessoal, através da presença de Jesus, chegou até nós, transpondo os limites geográficos, sociais, políticos, e a palavra chegou até os dias atuais. Últimas considerações. Jesus está dizendo a cada um de nós que Ele confirma a sua palavra na sua vida. Quantos milagres você já tem visto na sua vida? Quantos sinais e milagres? O maior milagre você tem é a sua vida mesmo. Você está vivo, é um milagre. A sua vida é um milagre.
A salvação em Cristo Jesus é um milagre. Você ser liberto de tanta coisa, você sai da sua casa ou dentro da sua casa, você está exposto a tantos perigos todo dia, o tempo todo. Mas a Bíblia nos ensina que ele confirma através de sinais. Ele está trazendo para você a provisão do seu dia a dia. Te dá o alimento, te dá o lugar para morar, te dá as vestes, dá o recurso para você ter acesso à internet agora para a gente estar conversando juntos aqui. Te dá tudo isso. Isso são sinais que o Senhor está cuidando de você agora, meu querido. Então, esses sinais se confirmam na sua vida todos os dias. Milagres, muitos milagres na sua vida, na sua casa, na minha casa. Deus tem feito tantos milagres todos os dias, meus irmãos, que não há como contar todos eles. E a última coisa é lembrar que, por mais pecadores que nós somos, o Senhor ainda, pela misericórdia dele, distribui os dons do Espírito Santo e nos capacita para realizar a sua vontade. Isso é ato da misericórdia de Deus, meus queridos. Nós não somos merecedores de nada. Participar de uma obra tão grande, participarmos de uma obra tão grande que custou a vida do próprio Filho de Deus na cruz do Calvário por cada um de nós, e agora o Senhor nos salva, transforma a nossa vida, envia o Espírito Santo, nos dá os dons para servirmos a Ele na sua igreja. Isso é algo precioso, meus queridos. Se é um ato da misericórdia de Deus, seres pecadores, que nós não merecemos nada, o que nós mereceríamos por causa dos nossos pecados, mas Jesus nos dá como prêmio o céu. E o que nós mereceríamos pelos nossos atos era a condenação, mas o Senhor nos dá agora a vida eterna, com Ele lá no céu. Não só isso, mas enquanto aqui na terra, Ele nos dá privilégios, e um desses privilégios é servir ao Senhor através de dons que o Espírito Santo distribui segundo a sua vontade para mim e para você. Eu só posso estar levando essa palavra para você por esse ato da misericórdia de Deus. Os dons do Espírito Santo capacitam você. Esse dom do Espírito Santo vem para trazer capacidade a cada um de nós e nos aperfeiçoar para a realização da sua obra. Os dons do Espírito Santo não é para orgulho do ser humano, não é para ostentação, que eu faço isso, eu sou aquilo, na igreja ou com as pessoas, ou mostrar-me superior às demais pessoas. Não, é privilégio. São dádivas de Deus. São presentes que Deus nos deu para servirmos a Ele através da nossa vida como servos do Senhor na sua igreja, para testemunho às pessoas, para que esse evangelho que foi anunciado no passado, foi confirmado pelos que ouviram, passou para outras gerações, nós também possamos transferi-lo para gerações futuras. Deus nos dá então o Espírito Santo para fazer isto, através dos dons do Espírito Santo para fazer isto, e nós não podemos deixar esta mensagem parar no meio do caminho. Nós temos que manter o fervor do Espírito Santo, essa disposição, como nós falamos no início, não agir como aqueles judeus que estavam voltando ao judaísmo, deixando o cristianismo, voltando ao judaísmo. Não, nós temos que manter a nossa fé no Senhor. Não vamos voltar às práticas do passado, não vamos voltar ao mundo, não vamos voltar às coisas que nós fazíamos antes, vamos manter a nossa vida em Jesus. Nosso foco é Jesus e somente Ele, pela sua obra salvadora realizada por cada um de nós na cruz do Calvário. Meu querido, que Ele te abençoe e te dê esse entendimento nesta noite. Que Ele preencha o vazio do seu coração. Se você ainda não teve esse encontro salvador com Jesus, que hoje você receba esta obra salvadora. Se você já teve esse encontro com Jesus, mas por alguma razão sua fé está esfriando, você está sentindo-se fracassado na sua fé, desmotivado na sua vida cristã, os problemas têm feito você voltar a algumas práticas que você tinha no seu passado, agora é hora de você se arrepender disso e voltar para o Senhor.
é tempo de arrependimento, de quebrantamento, é tempo de salvação, é tempo de avivamento, é tempo de restauração. Esse tempo desse afastamento social é o tempo que Deus está trabalhando para restaurar a sua igreja, uma nova igreja. E é isso que nós reunimos novamente, temos ali juntos uma nova igreja, restaurada pelo poder do nome de Jesus, santificada pelo Espírito Santo, para viver essa nova realidade espiritual, onde nós estaremos consagrando ao Senhor os nossos dons e talentos ao Senhor, servindo ao Senhor com a capacidade que Ele nos dá. É isto que nós esperamos que o Senhor faça em nossa vida. Que o Senhor possa te dar essa condição de ter a sua vida restaurada todos os dias. Que Jesus seja realmente o seu alvo principal. Viva esse alvo principal na sua vida. Não se desvie por caminho algum. Não se deixe levar pelas correntes deste tempo, mas que você seja firmado em Jesus, a nossa rocha inabalável, aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. E aquele que reina pelos séculos dos séculos irá voltar e vai levar a sua igreja para estar com ele no reino celestial. Que eu e você estejamos junto com ele, que sejamos parte da sua igreja constituída lá no céu. Que ele te abençoe, te guarde e confirme esta obra salvadora na sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Ó Deus, nós te pedimos, Pai, que agora a presença do Senhor possa se manifestar agora na vida dessa pessoa que está ouvindo a tua palavra. Esse que está ouvindo agora junto conosco, aqueles que ouvirão depois de publicado. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer uma obra grandiosa, Deus, na vida de cada uma dessas pessoas, que ao ouvirem a tua palavra, Deus, que o Espírito Santo possa tocar no coração delas, para que elas se voltem para o Senhor, que elas se arrependam dos seus pecados, consagre a sua vida a Jesus Cristo. Traz, ó Deus, um mover novo no nosso meio como igreja de Jesus aqui na terra, Pai. Que a tua igreja possa ser restaurada, Deus, possa ser reavivada, que vejamos, Deus, algo novo acontecendo, Pai, na nossa nação a partir da sua igreja. O Senhor disse que através da igreja haveria de se mostrar a multiforme sabedoria de Deus entre potestades e principados, Pai. Quando a tua igreja se mostra, não há poderes espirituais capazes de abafar a voz da igreja de Jesus aqui na terra. Então, levanta uma igreja viva, ó Deus, uma igreja que proclame realmente a voz de Jesus, que seja a voz de Jesus para essa nação, a nação que está marcada pelo pecado, contaminada pelo pecado, Pai, que o Senhor possa surgir uma nova igreja a partir desse tempo, Pai, uma igreja reavivada pelo poder do Espírito Santo, que proclame nas regiões celestiais que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, que a solução para o nosso país não está no presidente da República, no tribunal, no Supremo Tribunal, não está em governadores e ministros, prefeitos, vereadores. A solução para a nossa nação está em Jesus Cristo. O Senhor disse que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Pai, que o Senhor possa levantar uma nação restaurada pelo Senhor, que a sua igreja se levante para proclamar esta cura para as nações, que a tua igreja seja agente de transformação para a nossa geração, que esse tempo desse afastamento seja um tempo de renovadas forças para que no regresso dela, nas atividades normais, nós possamos invadir esse mundo espiritual para declarar que só Jesus é o Senhor, que só Ele transforma as vidas, que Ele é o Salvador, que Ele é aquele que muda a história das nações. Que sejamos uma igreja avivada no poder do nome de Jesus. Recebe a honra, a glória e o poder que pertence somente ao Senhor, e a Ti nós o entregamos nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Meus queridos, nós estamos caminhando para o final aqui da nossa
transmissão. Mas antes de terminar aqui, algumas coisas que eu quero falar para vocês. Primeiro, nós tivemos, como quem entrou depois, nós tivemos um problema no início da transmissão, fizemos uma parte inicial, a internet estava dando uma série de problemas, a transmissão caiu e nós iniciamos uma nova transmissão. Então nós temos 2 transmissões nessa noite. Nós temos 2 lives esta noite, então todas as 2 serão publicadas. Então, mesmo com alguns travamentos que houve na primeira, para que você não perca nada do que ocorreu, então nós vamos publicar as 2. Então, esse problema ocorreu, graças a Deus nós conseguimos aqui solucionar. A Dininha, através da habilidade dela aqui, conseguiu contornar a situação aqui para a gente dar continuidade aqui à nossa transmissão e não ter problemas, tá? Então, primeiro eu quero desculpar com os irmãos pelo fato desses problemas iniciais ocorridos, tá? Segunda coisa é que esse vídeo que nós estamos publicando no Facebook, eles são convertidos para um novo formato e publicados também no YouTube, no canal com o meu nome lá, Pr. Paulo César de Carvalho. Você tem ali esses vídeos no YouTube. Por que isso? Porque algumas pessoas que não têm acesso ao Facebook, elas podem recebê-lo através do YouTube. Então você pode, pelo seu WhatsApp, você pode mandar para essas pessoas, né, compartilhar com elas. Sempre depois eu envio esse vídeo, depois de publicado no YouTube, eu envio no grupo de WhatsApp da igreja para que você possa compartilhá-lo com outras pessoas também, tá? Então, eu só oriento as pessoas para que quando você receber esse vídeo pelo YouTube, você se inscreve lá e marca lá o sininho lá para você receber os outros vídeos à medida que nós somos publicando. Alguns dias da semana a gente publica também os vídeos devocionais curtos, mas aos domingos nós transmitimos e colocamos lá todo o conteúdo, tá? Então você possa acessar lá esse canal, tá bom? Se você tiver dificuldade, só pedir aqui que eu envio o link para você também. Outra coisa é dizer aos irmãos que estão firmes no propósito da oração. Continue firmes. Essa semana a gente vai encaminhar alguns outros motivos também. Mas continue firmes ali naqueles propósitos de oração que estão ali naquela lista que você recebeu, cumprindo os horários ali, né? Alguns cumprem os horários e colocam lá no grupo, outros não colocam, mas o importante é você continuar orando. Vamos fazer dessa jornada de oração um momento de vitórias para a vida, nossa vida como igreja. Então, firmes até o dia que Jesus nos ordenar para parar. Por enquanto, vamos orando e o tempo certo de Jesus vai acontecer. Por enquanto ainda não temos uma definição de quando voltaremos a reunir no templo, mas esperamos isso para muito em breve. Enquanto isso, a gente vai comunicando com vocês por aqui, por telefone, por rede social, por WhatsApp e outras coisas mais, tá? Importante a gente saber que a gente está junto, que a igreja prevalece junto, conforme eu disse no primeiro vídeo de hoje, a gente entender que templo e igreja são coisas distintas. Nós precisamos no templo para reunir a igreja. A igreja e o templo são necessários, todos os dois. Então, a igreja está na sua casa, o templo está localizado ali na Avenida Juscelino Kubitschek, 1158, no bairro Industrial em Contagem, e ele permanece ali. E a igreja está na sua casa. Daqui a pouco nós voltamos para o templo. Então, o templo é o lugar onde nós reunimos a igreja e ali expressamos nossa vida como igreja através dos nossos dons, talentos, serviço ao Senhor, compartilhamos os outros as nossas vitórias, nossos problemas, nossas dificuldades e caminhamos juntos, servindo e adorando ao Senhor ali no templo. Agora, para esse templo se manter, nós temos os gastos que nós temos com ele normalmente, né? Nós temos as contas normais, com pessoal, com manutenção. Então, alguns irmãos já fizeram isso, entregaram o seu dízimo, sua oferta, através da conta bancária da igreja. Outros estão usando outros meios para fazer isso,
mas o importante é você encaminhar o seu dízimo e oferta. Se você não tem no da conta da igreja, só me mandar uma mensagem que a gente encaminha para você, tá bom? Então você possa participar também desse momento, tá ok? Então vamos manter os nossos compromissos financeiros ali no templo, precisamos fazer isto, tá ok? E também, meus irmãos, eu quero aqui destacar as pessoas que entraram também, antes de nós encerrarmos. Na segunda live aqui, nós temos aqui a Débora, que entrou, Sulamita, outras 5 pessoas, deixa eu ver se eu acho aqui quem são essas outras 5 pessoas, não achei aqui. Jocelita, Camilo, Eloy, Chile Ramos, a Silvânia, irmão Éder, a família dele assistindo, Marlene, Edmar, minha sobrinha Valadares também, Sueli Teixeira, Maria de Lourdes Santos Oliveira, pastor Daniel Alamino Ledesma, esteve com a gente também, Laís Teixeira, Regis Bernardo, Vera Lúcia da Silva Orozimbo, Cirineia Martins, Solange Albergaria, Nilza Nassar, Marília Patrocínio Granja, Wilson Conceição, pastor Nicodemo Célio, Deus abençoe, meu querido, sua vida também. Sueli, pastor Nicodemo, mais uma vez aqui. No Chile, realmente esse é o nosso foco, Jesus é o nosso foco, sempre, né? Glória a Deus. Uma igreja restaurada pelo santo nome de Jesus é que nós queremos, minha querida irmã Shirley. Nossa rocha é Jesus. Meu alvo sempre será Jesus mesmo. Sueli, glória a Deus, irmã Shirley. Pastor Paulo Marcos Fonseca, obrigado, meu amado colega, amigo, pastor. Amém, meu querido. Sueli Teixeira, Paulo Marcos, Marlene, mais uma vez aqui, irmã Shirley, glória a Deus. Irmão Breno Cirqueira, semana abençoada para você também, meu irmão. Shirley Ramos, para vocês também. Débora Trindade, respondeu o irmão do Breno ali, Deus abençoe. Sueli Teixeira, Dininha, boa semana, querido, saudades. Eduardo Machado, meu querido irmão Eduardo, que bom saber que você está por aqui, passou por aqui. Se estiver aí, recebe nosso abraço, tá bom? Deus abençoe sua vida. Irmã Shirley, obrigado, Sueli Teixeira, para todos nós aqui, para vocês também aí. Saudade tá demais mesmo, né? Irmã Elci Gocila Morales, Deus abençoe também a sua vida. Saudade, Eduardo. A gente vamos passar essa situação e já poderemos nos encontrar, relembrar os nossos tempos juntos, né? Tempos preciosos que vivemos desde lá e divino, né? Deus abençoe, meu querido, sua vida grandemente, da Tânia, Thaís, Dudu, Maria Eduarda, deu uma falhada aqui. Deus abençoe a todos, todas as famílias, todas as pessoas presentes. Recebam o nosso grande abraço nesse momento, por estarmos juntos aqui nessa transmissão. Que o Senhor seja glorificado através da sua vida. Esperamos estar juntos fisicamente brevemente, mas por enquanto receba o nosso abraço à distância. E falaremos durante a semana. Terça-feira estaremos juntos na próxima transmissão, terça-feira à noite. E acompanhe lá no YouTube e você vai receber lá os vídeos novos, tá bom? Deus te abençoe, te guarde, cuide cada dia da sua vida, em nome de Jesus. Amém.
fraquezas que há.